Como amadurecer emocionalmente? Muitos continuamos crianças. Como é que a gente identifica essa tal dessa maturidade? Por que é importante amadurecer emocionalmente? O que acontece quando a gente não está maduro, né? Quando que a gente continua como criança, emocionalmente, psiquicamente. Olha como é que a gente constrói a nossa vida. A gente constrói a nossa vida como uma birra, como uma criança. É verdade, todos nós em algum nível, em alguma área mais do que em outra área, a gente constrói como se fosse uma criança birrenta, os cenários. Tipo assim, a gente se magoa e a gente se chateia se alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, a gente briga se alguém briga com a gente briga se a gente está doente, a gente briga se a gente se chateia por qualquer coisa. A gente se chateia porque nosso marido ou nossa esposa não faz alguma coisa que a gente quer, a gente se chateia quando os nossos filhos fazem alguma coisa que a gente não gosta. A gente vive se chateando, a gente só não se chateia quando as coisas são exatamente da nossa forma. Quando acontece exatamente tudo que a gente quer, aí a gente não se chateia. Só que a gente vive muito limitado dessa forma, né? Porque se a gente só fica bem quando tudo acontece exatamente da nossa forma, a gente fica bem muito pouco. Porque, né, muito pouca coisa acontece exatamente da nossa forma. E como nós somos pessoas diferentes, está todo mundo querendo que aconteça da sua forma. Então, sempre vão ter muitas pessoas chateadas. O que a gente faz com isso? Por que isso acontece? Mas o mais importante de tudo isso, o que mais altera a nossa vida, é que quando a gente está como criança, quando a gente está como crianças imaturas, vivendo a vida assim, a gente perde a nossa capacidade de construir as coisas. Como eu falei na live passada, que algumas pessoas pediram, Fran, fala mais alguma coisa sobre a live passada, que eu trouxe como construir a nossa realidade, como mudar a nossa vida, como mudar as energias. Então imagina, se eu sou uma criança, eu não tenho todo o meu dom, o meu discernimento, o meu poder de criar completamente amadurecido, né? Uma criança, você não vai entregar um carro para ela dirigir. Você não vai entregar uma grande responsabilidade, você não vai entregar uma casa para ela cuidar, uma empresa para ela gerir. A criança, ela não tem a maturidade de ter grandes coisas nas mãos dela. A criança, ela vai gerir aquilo que ela dá conta, que é às vezes os brinquedos dela, alguma coisa muito simples. Então, se a gente é criança emocionalmente, a gente não vai ter grandes coisas nas nossas mãos para a gente resolver. A gente vai ter que dar essas responsabilidades para os outros resolverem. Então, a gente vai ficar dependendo do outro para crescer na nossa vida. A gente vai ficar dependendo do outro para ser feliz. A gente vai ficar dependendo do outro para tudo que a gente quer. Quando a gente é criança, emocionalmente, a gente não consegue lidar com as coisas crescendo elas. A gente só consegue lidar com as coisas empacando, prendendo, travando, como uma criança mesmo, birrenta. Enquanto a gente está nesse nível de compreensão da vida, a gente está fora do nosso eixo de poder. O nosso eixo de poder, ele vem quando a gente assume a nossa maturidade. Para assumir a nossa maturidade, é necessário restabelecer a confiança em nós, no fluxo da vida, na leveza. A gente leva a vida muito a sério e, na verdade, a vida existe como uma grande brincadeira. E o que é isso, Fran? Uma vez eu estava numa das minhas meditações, sozinha, e de repente eu vi uma luz aparecer na minha frente e eu tive a sensação de ver um senhor. Dentro dessa luz apareceu uma imagem como se eu estivesse vendo um jardim. E esse senhor brincava
com as borboletas, brincava, olhava para mim, sorria e brincava. Ele estava vestido um manto e eu escrevi até o que ele me disse, está escrito em algum lugar aí nas minhas anotações. Ele disse assim para mim, mais ou menos: minha filha, a vida é uma grande dança, a vida é uma grande brincadeira e vocês devem aprender a sorrir, a dançar, a cantar, a brincar. E quando vocês entenderem que a vida é uma grande brincadeira, vocês não vão mais sofrer. Porque vocês vão aprender brincando. Vocês vão fazer o seu melhor com leveza. E dentro dessas palavras tinham muitas outras informações, né? Quando a gente tem assim uma mensagem, vem tantas outras mensagens de forma subliminar. E eu entendi que os grandes mestres, os seres de luz, todos eles nos dão basicamente as mesmas mensagens. A gente recebe durante muitos milhares de anos dos mestres as mesmas mensagens. E o que a gente está precisando para decodificar essas mensagens, aceitá-las como verdade e vivê-las na nossa vida? A gente recebe as informações de que a gente deve viver a vida com leveza, com alegria, com fé, com empoderamento, com força, com aceitação, com gratidão, com amor, solidariedade, bondade. O que impede a gente viver tudo isso? A nossa criança birrenta. Porque a gente quer as coisas daquela forma, daquele jeito, a gente se apega àquilo que não deu certo. A gente quer voltar ali, quer ensinar aquela pessoa a fazer daquela outra forma que a gente acha melhor. A gente quer que os outros sejam iguais a nós. Isso é uma imaturidade emocional. Isso faz com que a gente fique preso naquilo que não dá certo. E como eu falei para vocês na live passada, eu ouço muitas pessoas me dizendo isso, muitas mesmo. Fran, eu prefiro ficar triste o tempo todo, ficar com pensamentos negativos o tempo todo, porque quando vier uma coisa ruim eu já estou preparada. Eu prefiro ficar pensando no pior, porque quando vier uma coisa ruim eu já estou preparada. Isso não é uma grande maturidade nossa, porque por medo da tristeza eu fico triste a minha vida toda. Por medo do sofrimento, eu fico em eterno sofrimento. Por medo de chegar uma coisa ruim, eu já fico no ruim o tempo todo e não vivo momentos de alegria, de felicidade, de esperança. E isso é uma grande imaturidade da nossa condição, né? Do nosso estado de estar, de ser. E eu só quero chamar a atenção disso. Se caso algum de vocês esteja sentindo isso, avalia. Os nossos medos, eles nos param exatamente dentro do medo. Se eu tenho medo do sofrimento, eu vou viver esse sofrimento e eu vou enxergar a vida e a realidade a partir desse sofrimento. E aí esse sábio, e não só esse, mas algumas outras experiências que eu tive dentro dessa comunicação de luz, eu sempre recebo as mesmas mensagens de que nós precisamos aprender que a vida é uma grande festa, que a vida é uma grande brincadeira. E como eu posso estar falando isso nessa época, nesse momento que a gente está passando na humanidade, no planeta, né? No planeta todo. E a informação que vem para mim é que existe sempre a forma de se olhar para um mesmo cenário. A gente pode olhar para o mesmo cenário enxergando o que aquilo tem para oferecer de bom ou enxergando o que aquilo tem para oferecer de ruim. A gente pode sempre focar e mergulhar naquilo que a gente quer. É simplesmente uma escolha. E qual o nosso maior medo dentro de tudo isso? O sofrimento e a morte. As perdas, a perda de alguém da família, a perda da nossa própria vida,
a perda da saúde, a perda, a gente foca na perda e aí a gente vive essa perda. A gente fica desesperado e aí a gente constrói essa perda. A nossa mente cria aquilo que ela pensa repetidamente. Imagina que não existe um perigo dentro de uma realidade que a gente está vivendo. Mas se o planeta inteiro pensa que isso é perigo, isso vai se transformar num perigo real, porque vai ter uma força de construção da nossa mente. A gente pode desintegrar, como eu tenho dito para vocês, repetidamente, uma situação ruim, ou a gente pode fazer de uma coisa simples um monstro. Uma certa feita eu estava trabalhando num centro espiritualista, muitos anos atrás, e eu estava dentro de uma reunião de mediunidade. E aí um certo ser falou para mim assim, olha, você pensa que você é essa santinha toda? Você pensa que você é essa santa? Eu falei, não, eu não penso que eu sou essa santa. Eu sou igual a você. E eu só tô escolhendo um outro caminho, mas eu sei que eu já fiz as mesmas coisas, que a gente já passou por situações muito parecidas. Eu só tô escolhendo um outro caminho. E você quer escolher esse caminho também? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes a gente passa a vida querendo se defender das coisas. Em vez de dizer, não, tá tudo bem, vamos lá. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tô percebendo a verdade dentro do que você tá me dizendo. Mas o que a gente faz? A gente se defende o tempo todo. Quando alguém vem falar alguma coisa, a gente se defende, a gente ataca, a gente coloca raiva, a gente reage. E a gente vai construindo às vezes uma realidade sem necessidade de guerra, de desentendimento, de conflito, porque a gente está reagindo por medo. Medo de ser julgado, medo do outro pensar diferente, medo de alguma coisa ruim acontecer. E aí a gente constrói essa coisa ruim que a gente está com medo. Quando a gente não reage, por exemplo, imagina que tem uma discussão familiar e aí a pessoa fala assim pra você, você é um irresponsável, você fez tudo de errado, você não sabe o que está fazendo. Você pode ouvir isso de duas formas. Você pode ouvir e falar assim, não, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, tudo bem. Eu vou ver uma forma de ajustar isso da melhor maneira. Ou você pode dizer, não tô nada, você é que é isso, aquilo, aquilo outro. Cada ação que nós temos vai trazer uma reação. E as nossas reações, elas são de acordo com a nossa maturidade. A gente pode estar presa na criança que quer se defender, que não tem o discernimento, nem a condição de absorver aquilo. E se um pirulito cai no chão, a gente vai chorar muito. Se aquele sapatinho que a gente queria calçar não está dando no nosso pé, a gente vai espernear. Se a nossa amiguinha, sei lá, pegou aquele brinquedo que a gente queria, a gente vai espernear. A gente não consegue absorver as coisas e entender de uma melhor forma o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente vê. Muitas vezes a gente toma aquilo como verdade, sem nem avaliar, sem nem passar pelo crivo da nossa consciência. A gente já interpreta e a gente já lança, e aí a gente cria um verdadeiro caos e todo mundo fica em pânico. Tem uma historinha que eu já contei pra vocês, mas eu vou contar novamente. Sabe aquela historinha do peixe, que a mulher, que o homem chega em casa, poxa, por que você sempre tira o rabo e a cabeça do peixe quando você vai servir? Ah, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe. E o marido queria saber muito, porque ele gostava da cabeça do peixe, e nunca vinha a cabeça do peixe. Não, eu aprendi com a minha mãe, então deve ser alguma coisa ruim que tem na cabeça e no rabo do peixe. Eu sempre tirei, porque a minha mãe sempre tirou. E aí ele vai para a sogra e pergunta, minha sogra, por que a senhora sempre tira a cabeça e o rabo do peixe? E ela fala, não sei, eu aprendi com a minha mãe. E quando ele tem a oportunidade, ele vai lá para a mãe da sogra e pergunta, mas por que a senhora tira a cabeça e o rabo do peixe? E ela diz, porque meu forno é muito pequeno, meu filho. O meu forno só cabe essa parte do peixe, não cabe o peixe inteiro.
Então, às vezes, a gente repete as coisas, só repete, mas a gente repete acreditando que aquilo é verdade, tanto que a gente faz aquilo ser verdade na nossa vida. Então, a gente se acostumou a viver nesse modo zumbi. Eu acho que é um modo meio que zumbi. A gente vai replicando as coisas sem meio que perceber o que a gente está fazendo. A gente replica que o corpo ideal é aquele. E a gente vai e segue, a nossa vida se transforma se a gente não tem aquele corpo ideal. O ideal é que eu tenho que ser bem sucedido, ter filho, marido e uma casa. A gente vai no modo pacotinho, no modo robô, no modo zumbi. E a gente tem que fazer aquilo igual a todo mundo. E se as pessoas forem diferentes, elas são rejeitadas, excluídas. O que seria do jardim se todas as flores fossem iguais? O que seria do solo se só tivesse a mesma plantação? Eu não sei se vocês sabem, provavelmente muitos de vocês sabem. Quando o solo tem a mesma plantação durante muito tempo, ele fica muito pobre de nutrientes. Então, quando o solo planta milho, do lado tem outra coisa, outro lado tem feijão, do outro perto tem vários tipos de plantações diferentes, o solo fica muito rico, muito fértil. A diversidade nos ensina muito. E só estando maduro emocionalmente é que a gente sabe lidar com as diferenças. Existem pessoas que têm uma maturidade bem precária, assim, bem escassa, que são bem imaturas, mas não entendem que são imaturas. E tudo bem. Então tem vários níveis, tem pessoas que ficam como um adolescente que tem revolta e tudo briga, e tudo grita, e quer questionar tudo, e quer contradizer tudo, e ok. Tem pessoas que são mais maduras e que são autorresponsáveis por si. São mais raras essas pessoas, mas existem. E mais raras ainda são os sábios, que brincam não com sarcasmo, que são leves, divertidos, que encontram as melhores saídas, que sempre encontram as melhores soluções com leveza, sem esforço. Mas a questão é que todas as oportunidades, todas as possibilidades existem para todos nós. Então, é o momento, galera linda, é o momento da gente arregaçar as nossas mangas e assumir a nossa maturidade. Entender que nós somos os únicos responsáveis pelo que acontece na nossa vida, mesmo. Porque se a gente estiver muito feliz de verdade, sem mágoa, sem ressentimento, sem culpa, a gente pode estar diante do vírus que for, da bactéria que for, da doença que for, e a gente não vai ser contaminado. Porque existe uma coisa chamada campo eletromagnético. Um vírus, uma bactéria, uma doença, um pensamento, uma maldição, um olhado, seja lá o que for, ele tem uma frequência vibratória que vai colar no nosso campo se tiver compatibilidade. Não é só grupo de risco, velhinho, não é só isso. Vocês vão ver muitas pessoas em outras idades que vão ficar contaminadas por alguma coisa ou não. Então, o que faz a gente estar forte? É o nosso estado interno de consciência, é o nosso estado interno de emoção, é o nosso estado interno de maturidade, de compreender que eu posso mudar o meu próprio cenário. Eu não tenho que pegar o que eu ouço como verdade absoluta. Pode ser verdade absoluta para 99% das pessoas. Eu posso mudar. Eu posso ser o 1%. Eu posso estar dentro do 1%. A gente constrói a nossa realidade mesmo, gente. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos constroem o nosso sistema imune, os nossos hormônios, os químicos cerebrais, as nossas brechas energéticas ou não. E quando a gente assume o comando da nossa própria energia,
com maturidade e autorresponsabilidade, a gente muda o cenário. Eu, por exemplo, você pode viver uma realidade assim: olha, Fran, eu tô muito chateada porque as pessoas fazem isso de errado, o meu marido faz isso de errado, o meu irmão faz isso de errado, o meu vizinho tá fazendo isso de errado, eu tô tentando ensinar, tô tentando fazer isso, e isso, tem que fazer isso, dessa forma, tem que ser dessa forma, tem que ter... E aí a gente começa a brigar com Deus e o mundo. O que vai acontecer? A briga, o desentendimento, a sensação de você querer ensinar para o outro vai gerar um campo de conflito, de briga, de resistência do outro, de densidade, e vai baixar o sistema imune de todo mundo. Daquele que escuta, se entrou no processo da frequência de raiva, de briga, e daquele que fala. A gente não consegue mudar direito nem a gente, né? É desafiador às vezes mudar, mesmo dentro de um processo terapêutico. Eu atendo a mim, eu atendo pessoas, e às vezes eu encontro questões em mim que eu preciso dar atenção e repetir até aquilo mudar. Eu tenho que ter muita paciência com o meu próprio processo. E eu tô 24 horas comigo, me observando. E por que a gente acha que a gente pode mudar o outro? Se mudar a gente já é desafiador. Vamos parar com isso? Eu lanço esse desafio pra gente, pra humanidade querer parar de consertar o outro. A gente pode inspirar o outro. A gente pode aconselhar o outro. Mas, se a gente vai falar e o outro está de ouvidos fechados, não adianta falar. A gente só vai estar gastando energia e a gente só vai estar gerando uma energia de conflito desnecessária que vai piorar tudo. Então, o que a gente quer? A gente quer falar, trazer a nossa verdade e trazer a sensação de que a gente sabe o caminho, ou a gente quer ser feliz? Ou a gente quer construir algo legal para todo mundo? A gente quer enfiar goela abaixo a nossa verdade para o outro? A gente está fechando as portas para uma construção verdadeira. Realmente é um desafio ainda para nós por causa da nossa imaturidade. A gente não compreender que cada pessoa tem uma verdade e que essa verdade é real para ela. É nossa imaturidade não entender que as pessoas são mesmo diferentes e que elas entendem as coisas de um outro olhar. Sabe, imagina essa caneta. Eu estou olhando para essa caneta nessa perspectiva. Eu estou enxergando isso aqui que vocês estão vendo mais ou menos, porque eu estou enxergando isso aqui que vocês não estão enxergando, porque eu estou com isso aqui virado para esse lado, certo? Se eu tiver aqui enxergando isso e uma pessoa estiver nesse lugar enxergando isso, a pessoa está enxergando apenas isso aqui. Ó. Se eu focar direitinho, isso se transforma numa bolinha preta. Não é mais caneta, é uma bolinha preta. E a pessoa vai estar dizendo, isso é uma bolinha preta. Eu vou falar, não, isso é um tubo cilíndrico, com um negócio preto, um negócio no meio, isso é um tubo... Não, isso não é um tubo cilíndrico, isso é uma bolinha preta. E a gente vai poder ficar brigando aqui a eternidade, cada um olhando por um prisma e defendendo o seu prisma. Gente, é sério isso, é muito sério. Cada um tem um prisma. E se o outro está com o seu prisma, não queira mudar o prisma do outro. Não queira. Diga, tá tudo bem, tudo certo. E avalie o que aquilo está fazendo você sentir. E traz e vai amadurecendo sem querer brigar com o outro. É a criança que quer brigar por tudo, que se magoa por tudo, que bate o pé e diz tem que ser da minha forma. É a criança que faz isso. E a nossa criança precisa crescer para nosso adulto estar seguro, para nosso adulto ter poder de novo de construir a realidade. E como é que essa criança vai crescer? Essa criança vai crescer quando a gente aceitar as coisas como são. Não é a maior dificuldade da criança aceitar as coisas como são?
ela quer o que ela quer, na hora que ela quer, porque ela quer, da forma que ela quer, no tempo que ela quer e acabou. A criança é assim, né? Se a criança tivesse aceitação, ela seria uma criança mais madura. E aí vem a tal da aceitação. A aceitação não é inércia. A aceitação não é você dizer, tudo bem, aconteça tudo o que quiser no mundo, eu não vou fazer mais nada, tudo tá bem, pode fazer. Não, aceitação não é isso. Aceitação é uma entrega daquilo que você não pode controlar. E também é uma aceitação do que você pode fazer. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo numa outra conversa que a gente teve, acho que semana passada, em algum momento aí. Imagina que você está no meio de um barco, que você está num barco e que você está no meio do oceano. O que você pode controlar é o seu leme. É a única coisa que você pode controlar, é o seu leme. E você tem que aceitar que a única coisa que você pode controlar é o seu leme. Você não pode controlar o vento. A menos que você tenha percepções do universo, que tem pessoas que conseguem conduzir o vento. Quando a gente desenvolve algumas mestrias internas, é possível, mudar o tempo, mudar o vento, sim, isso é possível. Mas vamos supor, numa situação mais comum, que a única coisa que você pode conduzir e controlar é o seu leme. Então você tem que aceitar que a única coisa naquele barco que você pode fazer é controlar o leme. Aceitar o que você pode fazer e o que você não pode fazer, que por exemplo é controlar o oceano, que é controlar as marés, o vento, a tempestade, o sol. Então existe uma aceitação do que você pode, do que você não pode, e dentro disso fazer o seu melhor. Isso é aceitação. Então, ok, tem uma situação aqui na minha frente. Eu aceito que essa situação está na minha frente, eu aceito a minha condição dentro disso e eu vou fazer o meu melhor. Isso é aceitação. Toda vez que eu resisto, que eu tenho resistência, teimosia e revolta, aquilo que eu quero afastar gruda em mim. Então podem anotar aí dentro de vocês ou em algum lugar, aquilo que eu resisto persiste. O que resiste, persiste. Se eu resisto à dor, no caso de ter resistência a entender essa dor vai ficar dentro de mim. Enquanto eu não entender o que ela está ali, enquanto eu não acolher essa dor, não compreender o que ela está fazendo, não enxergar ela, não ir para dentro daquela experiência, o que ela tem para me ensinar. Enquanto eu quiser brigar, aquele negócio que eu estou brigando vai grudar em mim. Então, a resistência gera sofrimento e gera o prolongamento desse sofrimento. Quanto mais eu tenho resistência, quanto mais eu tenho teimosia, quanto mais eu quero porque quero, aquilo vai grudar na minha vida e vai ficar ali. Quando eu absorvo, sabe, como a água, o que a água faz? A água tá ali, bem límpida, calma. Aí a gente vai lá e joga uma pedra na água. O que a água faz? Pula um pedacinho de água em cima de você para se vingar? Não. A água absorve aquela pedra e deixa a pedra cair, passar por ela. Ela não se magoa com a pedra e nem com a gente. Ela não quer se vingar da gente porque a gente jogou uma pedra. Ela simplesmente, ok, você jogou uma pedra, deixa a pedra cair, não tem nada a ver comigo. Aí a gente pega e joga um monte de sujeira na água. E o que é que a água faz? Absorve aquilo. Ela continua sendo quem ela é. Mas aquela sujeira está dizendo quem nós somos. E uma vez eu conversei com a água, algumas vezes eu já conversei com a água. A gente pode conversar com a natureza é viva porque tudo é Deus. A natureza é Deus, nós somos Deus. Na verdade, Deus é tudo. Existe energia divina em cada grão de areia. Existe energia divina no ar, existe energia divina nas nossas células, no nosso coração, no outro.
E quando a gente olha para o outro a partir desse lugar, a gente ativa a energia divina do outro. Mas a gente olha para o outro através do desentendimento, da resistência e da imaturidade, a gente vai atrair no outro essa energia. Então, a partir disso, uma determinada vez, eu conversei com a água, com o rio. E eu perguntei para ele, como você consegue continuar sendo você? Sendo tão flexível, sendo tão maleável, absorvendo tudo. Você absorve tudo, a água absorve todas as energias do ambiente. Como é que você consegue continuar sendo você, sendo assim, né? Tão flexível, tipo, você se molda a qualquer coisa. Se a gente te bota no copo, você fica com o formato do copo. Se a gente te bota num redondo, você fica redondo. Se você bota num quadrado, você fica quadrado. Então, já que você se molda as coisas, já que você absorve tudo pra você, como é que você consegue continuar sendo você? Eu perguntei isso pra água e ela me respondeu lindamente, muitas coisas. E dentre tantas coisas, ela me disse assim, eu continuo sendo eu porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho plena consciência do que eu sou e de quem eu sou, e eu não me perco disso em nenhum momento. Se você joga dentro de mim uma tinta, eu vou entender quem eu sou dentro daquela tinta. Mesmo que você enxergue a tinta, eu vou estar sendo eu dentro daquilo. Eu vou estar sendo quem eu sou. Mesmo que você veja outra coisa, eu vou ser quem eu sou dentro daquilo. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu nunca me comparei à terra, ao sol, à árvore. Eu nunca imaginei ser outra coisa a não ser o que eu sou. Então, eu sou 100% o que eu sou. Eu não duvido, eu não acho que eu sou ruim nem boa, eu não acho que eu sou melhor ou pior, eu não acho que eu deveria ser diferente em nada. Por isso eu sou 100% o que eu sou, e assim eu me preservo, estando inteira no que eu sou. Se eu estiver em qualquer recipiente, eu vou estar ali naquele recipiente, sendo inteiramente o que eu sou. E ela continuou falando comigo e ela disse, assim é tudo na natureza, as árvores são assim, toda a natureza é assim. Elas entendem a condição 100% de serem o que elas são. Por isso elas aceitam umas às outras e elas se interconectam, sendo quem elas são. Da mesma forma, a sociedade mais evoluída que nós temos no planeta Terra chama-se formigas e abelhas. Do que a gente conhece, né? Porque tem outros seres em outras condições que vivem na Terra, que é um pouco diferente, mas existem seres intraterrenos, existem outros seres que funcionam de outra forma, mas do que a gente conhece, as formigas, elas são é uma sociedade muito evoluída. Elas não competem entre si. Elas fazem o que elas têm que fazer, com uma sincronia e uma verdadeira consciência de equipe. Elas não disputam entre si. Quem é soldado e vai fazer o seu papel da melhor forma. Quem é rainha, quem é, sei lá, tem vários papéis dentro da sociedade das formigas e das abelhas. E elas fazem aquilo com absoluta união, absoluta sensação de equipe, de cooperação. Então elas se transformam num núcleo único, porque não tem ninguém querendo competir quem é melhor, quem é pior, quem é verdade, quem não é verdade, o que é, o que não é. E assim a natureza nos ensina o que é maturidade, o que é aceitação, o que é respeito, o que é viver em paz uns com os outros. Quem eu sou, o que eu posso construir de melhor hoje, o que eu posso fazer independente do que o outro está sentindo, independente do que o outro está fazendo, pensando ou dizendo, o que eu posso fazer melhor hoje para mim. E um dos passos para essa maturidade é essa aceitação. Aceitar nessa perspectiva mais elevada. Aceitar o que eu posso fazer de bom e o que não está sob o meu controle.
Se eu não posso fazer nada de bom, é uma maturidade, uma sabedoria não atrapalhar. Não jogar lixo nas águas, não jogar lixo no chão, não jogar lixo nos meus pensamentos, nem nos pensamentos dos outros. Não jogar lixo no mundo. É maturidade. Se a gente quer construir um mundo lindo, a gente deve ser esse mundo lindo. Se a gente não quer poluir, se a gente não quer as ruas sujas, a gente não deve jogar lixo nelas. Se a gente quer um pensamento forte para saber desintegrar um vírus, desintegrar uma bactéria, desintegrar uma realidade de conflito, saber trazer paz, saber desenvolver amor no relacionamento, saber construir um mundo diferente, a gente tem que ser essa matéria-prima. Mas a gente fica esperando que o outro faça. Não, é o outro, é o outro, é o outro. Eu tô assim por causa do outro, não, mas é porque o outro. Enquanto a gente ficar olhando para fora, enquanto a gente ficar achando que é o nosso pai e a nossa mãe, eu tô falando na perspectiva da criança. Enquanto a gente achar que o nosso pai e a nossa mãe é que tem que vestir a nossa roupa, trazer a nossa comida, nos dar carinho, nos elogiar, nos deixar a sensação de se sentir seguro, a gente vai continuar sendo essa criança, mas a gente já cresceu. Então é natural que se a gente já cresceu, a gente assume a responsabilidade pela nossa condição pessoal. Em todos os níveis. Se está chegando muita briga para mim, eu tenho que avaliar o que tem de briga dentro de mim. Qual a energia que eu estou emitindo de raiva, o que eu estou fugindo de ver dessa raiva dentro de mim. Eu tenho que enxergar essa raiva para curar essa raiva. Será que eu estou emitindo o que para estar atraindo essa raiva? De que forma isso está tentando me mostrar algo para mim, sobre mim? Se eu estou atraindo medo, se eu estou atraindo tristeza, seja lá o que for, e da mesma forma, por que eu estou atraindo isso? O que eu estou emitindo? Porque, gente, é sério, é sério. Eu atendo pessoas, eu atendo a mim mesma, eu fico observando o subconsciente, eu fico estudando sobre isso, observando, e eu vejo que a gente não olha pra gente. Tipo assim, às vezes a gente tá um saco, de verdade, às vezes a gente tá insuportável, e a gente se magoa porque o outro não nos tolera. Caramba, a gente tem que olhar que a gente tá um saco, a gente tem que entender que às vezes a gente está insuportável, e a gente tem que, com muita humildade, dizer, claro que o outro não tá me suportando, eu acho que nem eu mesmo tô me suportando, então eu tenho que olhar o que eu preciso fazer com isso, em vez de ficar achando que o outro tem que fazer algo por mim. Não, eu tenho que fazer algo por mim. Eu tenho que tomar esse leme na minha mão e entender que eu tenho que, se eu quero ter o melhor, eu tenho que ser o melhor. Eu posso viver isso? Claro que eu posso viver isso. Óbvio que eu posso viver num mundo maravilhoso estando aqui. E o que eu posso dizer pra vocês assim é que eu estou aprendendo a fazer isso. É diferente você falar e você agir. É completamente diferente. Você saber uma coisa na teoria e você viver isso na sua prática. A transformação, ela só acontece quando a gente traz para a prática o que a gente sabe na teoria. Então, durante muito tempo na minha vida, desde adolescente, eu estudava sobre espiritualidade, estudava, e eu praticava, eu estava praticando. Mas à medida que eu fui me dedicando cada vez mais à prática, a minha vida foi se transformando. E eu tenho o privilégio de eu mesmo ter escolhido esse caminho, de trabalhar com isso. Então, a minha vida, o dia inteiro, eu tô falando disso. Ou eu tô falando aqui pra vocês, segunda e quarta, ou eu tô falando todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Ou eu tô falando isso no consultório, todos os dias, vários pacientes por dia. Ou eu tô falando isso nos cursos no final de semana. Isso acaba transformando a minha cabeça. Isso acaba fazendo o meu cérebro encontrar sempre as melhores saídas, encontrar sempre o melhor caminho, encontrar sempre a melhor solução e trazer uma certa força de viver.
Porque eu estou repetindo tanto isso que o meu corpo vai aprendendo a viver e a construir isso de verdade. O que eu estou falando para vocês? Que é possível para todo mundo. É só a gente repetir, repetir, repetir e repetir isso. Repetir. O cérebro aprende por repetição. Repetir todos os dias coisas boas. Mas repetir coisas boas não é deixar de enxergar. Muitas pessoas acham que ser positivo é ser banda voou e não enxergar nada. Não, não é isso. É você enxergar e focar no que é bom e fazer o seu melhor dentro de tudo que você está vendo. Não é dizer assim, não existe nada de ruim, só existe coisa boa. Não, não é isso. Você mantém o discernimento. Você mantém a lucidez. Só que você escolhe focar no que é bom e escolhe soluções em vez de manter reclamação, lamúria, problema, insatisfação, uma sensação de insaciedade, sabe? É como se algo nunca preenchesse aquele vazio. Então é uma escolha, você passa a, mesmo enxergando tudo, falar coisas positivas, mesmo enxergando tudo, trabalhar pensamentos e sentimentos positivos, mesmo enxergando tudo, exercício de luz, de meditação, de empoderamento, leitura, até algo que você assiste. Às vezes as mídias massificam a informação. Qualquer tipo de informação negativa, ele tem uma audiência muito maior, porque a nossa imaturidade dá mais atenção ao que é perigoso e ao que é ruim do que ao que é bom. Então, a mídia, porque ela vive de audiência, ela massifica o que é ruim. Isso acontece em qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa com uma pessoa famosa, aquilo vai ficar massificando nas redes sociais e na mídia tempos e tempos e tempos, né? A gente fica assistindo as mesmas coisas. Então a gente foi acostumado a dar mais atenção e a focar mais no que é negativo. Isso faz com que a gente se prenda ao negativo, em vez de encontrar as soluções, a gente aumenta os problemas. Então tá na hora da gente, crescer, amadurecer e entender que a gente pode, mesmo enxergando tudo, resolver fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor não é externo. Eu vou lavar a mão, por exemplo. Eu vou lavar a mão, vou botar luva, vou botar máscara. Não, isso não é o nosso melhor. De muito longe disso ser o nosso melhor. O nosso melhor começa de dentro. É uma construção de pensamento. Primeiro que é uma construção de coragem, maturidade, autorresponsabilidade e entender que se a gente está vivendo algo em comum com o planeta inteiro, é porque tem algo muito importante para o planeta inteiro aprender. Se a gente está vivendo isso no planeta inteiro, voltar para dentro, isso é um recado muito sério do universo pra gente. A gente está tendo que aprender na raça o que é voltar para dentro. Todo mundo para dentro das suas casas. A gente está tendo que ir na raça, a gente não entendeu o recado. O planeta tem que voltar para dentro. Aí, alguns países, o que estão fazendo? Cantando, começando a ver coisas positivas, a todo mundo ir para suas varandas e cantar. O que é isso? A gente está entendendo que quando a gente eleva os nossos pensamentos, a gente muda o nosso campo e o nosso sistema imune. A gente está aprendendo na raça. Porque sim, é uma vigilância, é orar e vigiar sem cessar. Uma vigilância constante. Mas por que a gente precisa ser na raça? Porque nós estamos no estado de imaturidade. Porque a gente está sem compreender o que a gente precisa fazer, como crianças. Se a gente tivesse crescido e fôssemos adultos maduros e fôssemos sábios, a gente estaria tirando de letra, desintegra agora, acabou. Porque é muito fácil desintegrar uma energia. Todo mundo tem esse poder. Todo mundo pode desintegrar um vírus com seus pensamentos. Todo mundo pode criar um tumor ou desintegrar um tumor. Todo mundo tem um dom de cura nato. Nós somos seres de luz, gente. Nós realmente temos o dom da cura. Todo mundo dentro de si. Porque nós somos filhos dessa cura. Nós somos filhos do amor.
Nós somos filhos de Deus. De verdade, nós somos eternos. Então, quando a gente assume essa maturidade, a gente desperta alguns dons, que a gente pode chamar de poderes, mas na verdade são a nossa essência inata. A gente pode ler pensamento do outro, claro, isso é uma coisa natural, é só treinar só um pouquinho. É muito fácil ler pensamento, muito fácil. É só treinar um pouquinho assim. A gente pode mover coisas, sim, a gente pode mover coisas com pensamento, é só treinar. A gente pode aprender a criar uma doença ou descriar uma doença, claro. Mas se a gente ficar com medo, preocupação, insegurança, pânico, a gente vai diminuir a nossa potência em vez de aumentar a nossa potência. Lembra que um desafio, ele pode se transformar numa grande oportunidade de crescimento ou num momento de queda. Quem vai determinar isso? Cada pessoa, com as suas escolhas, com os seus passos, com os seus caminhos, com as suas decisões. Então, o que você pode fazer por você? O que você pode fazer pela sua vida? E eu não estou falando desse momento da humanidade apenas. Eu estou falando da sua vida como um todo. A sua vida com seus filhos, a sua vida com seu marido, a sua vida com seu trabalho, a sua vida com a sua própria existência, com você mesmo, com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções, com a sua espiritualidade. Da sua forma, é necessário se conectar com a espiritualidade, sim, na minha perspectiva. Por quê? Na minha perspectiva, nós não somos um pedaço de carne ambulante. Nossa consciência existe além da mente e do cérebro. A nossa essência existe além das emoções. A nossa alma existe além do espírito, que existe além do corpo. Nós somos algo que a gente nem imagina ser, de tão grandioso que nós somos. E a gente fica com medo de coisas que, tipo, apaga a nossa luz sem necessidade, sabe? Eu sei que é muito enraizado o medo da morte. E talvez numa live a gente fale sobre isso. Que tal a gente falar só sobre morte numa live? Porque eu acredito que é importante a gente rever esse medo. Faz parte da aceitação. E não é por isso que a gente vai se descuidar e vai dizer, então tá, todo mundo morra. Não é isso que eu quero dizer. Mas os indianos e algumas filosofias orientais lidam melhor com isso. Porque entendem que a morte realmente é uma libertação para um outro nível de experiência. E entendem a imortalidade da alma. Mas a gente tem tanto medo que a gente, em vez de viver, a gente fica tentando prorrogar a morte. Entende? É diferente. Em vez da gente viver plenamente o agora, com alegria, com plenitude, e aí a gente vai viver mais, porque a gente vai estar o sistema imune melhor, a nossa saúde melhor, a nossa mente melhor, vai estar tudo melhor, aí a gente vai viver tudo que a gente tem para viver, a gente fica pensando na morte, na doença e no sofrimento o tempo todo. E aí a gente traz mais para perto o que a gente teme. Tudo que a gente teme, a gente está trazendo mais para perto. Então, tudo que você está temendo hoje, você está trazendo mais para perto de você. Eu acho bem importante a gente pensar sobre isso e liberar esses medos. Não precisa ter medo para ter prudência. Não precisa ter medo para ter discernimento. Não precisa ter medo para trazer o seu melhor. Você pode trazer o seu melhor com prudência e discernimento através da sua consciência e não através do medo. Então a gente pode liberar o medo de ser o nosso professor a fazer as coisas certas. Não, eu tenho que fazer a coisa certa porque eu tenho medo. Não, eu tenho que lavar os pratos porque quando minha mãe chegar ela vai me bater. Eu tenho que fazer o dever porque senão a professora vai brigar. A gente foi criado a fazer as coisas pelo medo da punição. Está na hora de mudar isso, porque isso foi a criança que aprendeu. A gente já cresceu. A gente não precisa mais viver a partir da punição, do erro, do medo, do sofrimento para fazer algo de bom. Então eu posso amar porque eu escolho amar e não porque eu tenho medo de perder.
Eu posso fazer o meu melhor, não porque eu tenho que ser aceita e eu tenho que fazer o meu melhor para ser aceita, mas porque eu escolho fazer isso. Eu posso escolher trabalhar a minha higiene por uma questão de consciência e não por medo de alguma coisa acontecer. Tá na hora da gente pegar esse medo, botar num pacotinho e jogar no sol ou numa fogueira, desintegrar o medo, desintegrar as preocupações, desintegrar a repetição do negativo e a gente aprender a construir o nosso melhor através da consciência, do discernimento. E a gente pode fazer isso se a gente assume a responsabilidade como grande que somos, como gente grande, como adultos que somos. É a criança que não tem consciência que a gente diz assim, olha, se você fizer isso aqui, a gente fica botando medo, né? Isso nem é tão legal assim. A gente já aprende que a gente não precisa mais educar as crianças assim. A gente pode dar limites e trazer firmeza e respeito sem precisar ser pelo medo. Porque senão fica essa humanidade assim, ó, vivendo a partir do medo e aí a gente não constrói, a gente fica só um robozinho que fica, né, agindo de acordo com o que a gente ouve. Então a maturidade é parar e pensar. Peraí, quem eu sou? O que eu posso fazer? Realmente eu sou esse ser de luz que Francine fala? Deixa eu estudar. Estuda física quântica. Estuda espiritualidade de uma forma geral. Estuda Yogananda. Estuda a fraternidade branca. Estuda os conhecimentos budistas. Estuda o que você quiser estudar. Estuda mais profundo e você vai entender quem você é um pouquinho mais. E a partir dessa percepção de que você é tanta luz e tanto poder, você pode dizer, opa, como é que eu faço para ter, então, esse autodomínio sobre os pensamentos e sentimentos? E aí eu já vou dar a dica para vocês, eu já vou dar a pesca para vocês, que é através da repetição. Que é soltando, largando o que te prende. Apego, conflito, frustração, todas essas coisinhas que nos machucam, soltando o passado, soltando o pai, soltando a mãe, soltando os relacionamentos, soltando as frustrações, soltando o que passou, deixa pra trás, deixa as coisas passarem, deixa o bonde andar, vai pra frente. Não fica no ciclo remoendo as coisas, porque se você quer coisas novas, deixa o novo chegar, deixa as coisas boas virem. Mas então a gente tem que crescer para não ter medo do novo. E olha o medo de novo travando a gente. Entende? É como se o medo estivesse dentro das nossas células. Tá na hora da gente tirar esse medo, gente. Esse medo só prende a gente de voar. E se a gente não voa, a gente não voa, a gente fica no chão e a gente não pode reclamar que tá pesado, que tá sofrido, que tá no chão, porque é a gente que não tá querendo voar. Porque nós todos temos asas. A gente só precisa acreditar novamente nessas asas, a gente só precisa novamente confiar na nossa luz e acender essa luz independente do outro. Não importa se o outro vai me aceitar, se não vai me aceitar, se vai ficar comigo só por conta da minha luz, se não vai ficar comigo por conta da minha luz, se eu vou estar sozinho, se eu vou estar cheio de gente do meu lado. Não pensa nisso. Isso é só o medo na sua cabeça. Seja a sua luz. Seja o seu melhor. Independente do que você acha que o outro vai pensar. Seja o seu melhor para você e para o mundo. E continue. Tá dando errado? Dá um check-out assim, olha o que precisa ajustar. Tô exagerando nisso aqui, preciso recuar mais, preciso avançar mais, preciso escutar mais, preciso falar mais, preciso me colocar menos, preciso trazer mais amorosidade nas minhas palavras, preciso ter mais gentileza. Vai ajustando, porque não é tirar as virtudes, é colocar mais virtudes que vai ajustar o pacotinho das nossas manifestações. E a gente está aqui para isso. Lembra, e eu vou lembrar para vocês, a gente não está aqui para ficar rico, para ter muito sucesso, nem para ter saúde,
nem para ter uma família, nem para ter nada disso. A gente está aqui para reaprender a amar e para reaprender a ser luz. E automaticamente, como uma consequência, quando eu sou amor e quando eu sou luz, quando eu ativo a minha bondade, a minha gentileza, a minha segurança, a minha paciência, tolerância, potência, pureza, força, quando eu ativo com maturidade e sabedoria, automaticamente eu vou ser próspera e abundante, automaticamente eu vou ter uma família feliz, porque eu vou atrair pessoas nessa mesmo nível de consciência, automaticamente eu vou ter um relacionamento maravilhoso, automaticamente. O foco é dentro, é você ser o seu melhor, é você praticar bondade com você e com o outro, tá? É em simultâneo, não é nem só com o outro, nem é só com você, é com os dois, da sua forma, do seu jeitinho. Não é da sua forma da sua mãe, não é da forma do seu pai, não é da forma do seu vizinho, não é da forma de outra pessoa, é do seu jeito. E a partir do seu jeito você vai ajustando o que você percebe que precisa melhorar. E você vai ajustando com gentileza, com paciência, com aceitação, com carinho com você e com o outro. Ok? Que vocês possam dormir com os anjos, com os pensamentos positivos, com honra da sua existência, com gratidão pela vida, com toda essa luz que você é, com todo esse poder divino que você é, tá bom? Beijo no coração de todos, muita paz a todos, fiquem com Deus.